Olá, irmãos e irmãs da UD Partenon. Estamos em julho, mais uma palestra curta do programa da UD, e nós vamos hoje falar sobre o orgulho e a humildade. Itens contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. O título desse capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira das bem-aventuranças de Jesus, quando ele falou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. É o espírito rico em qualidades morais para o mundo espiritual. E nós vamos encontrar no subitem Orientação dos Espíritos esses itens: 11, a humildade, e 12, o orgulho. Mensagens recebidas para anexar a codificação. Então nós vamos encontrar exatamente no item 11 o Espírito Lacordaire nos mandando a mensagem na cidade de Constantina em 1863. E ele começa com uma pergunta, ele faz um questionamento. Sem humildade, nós podemos ser caridosos com o nosso próximo? Ele está iniciando a nos mostrar sobre a modéstia, a simplicidade, o desprendimento, o respeito, a entrega, aquela obediência às ordens. Então, humildade é a ausência completa de orgulho. E é uma virtude porque é um ato de submissão a Deus. Virtude muito esquecida na terra e que inúmeras vezes Jesus apresentou como característica essencial de ingresso no reino do amor. Exemplo de sentimento positivo foi o ingresso de Jesus no planeta. Ele usa uma manjedoura, berço feito por Maria no coxo dos animais. Então nós estamos começando a entender no item 12 um outro espírito. Adolfo, bispo de Argel, mensagem recebida em Marmande, de 1862. Também um questionamento para que nós possamos refletir sobre: por que nos queixamos das dificuldades que colocamos sobre nós? Ele está falando daquele elevado conceito que nós temos, aquele amor próprio exagerado, é o egoísmo, a arrogância, a presunção, a altivez, a soberba. Então começamos a observar que na humildade nós temos um sentimento positivo e no orgulho nós encontramos um sentimento negativo, que vai colocar a pessoa em posição de superioridade em relação a todos, valorizando demais as qualidades que possua ou pense possuir. Isso é a mais comum, essa possibilidade orgulhosa, e também a mais perigosa das imperfeições. Por quê? Porque torna cega a criatura com relação aos seus deveres.
ela se deixa enganar com relação aos seus defeitos morais. E é uma barreira erguida pelo homem entre ele e a divindade, originando uma série de dificuldades no mundo espiritual, porque os efeitos negativos nos alcançam. Vamos ver exemplos orgulhosos. A posição na sociedade, os sobrenomes famosos da família, a profissão, a religião professada, o local de nascimento. Chegamos ao paroxismo de ter orgulho dos monumentos fúnebres. E os espíritos nos dizem, são da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos físicos. Em nada os modificam títulos e nomes. E na Revista Espírita, lá em 1862, nós vamos encontrar uma informação de Allan Kardec. Ele vai deixar escrito, abre aspas, o orgulho e o egoísmo, que é exatamente o pai de todos os vícios, matam as sociedades. Tanto faz, seja sociedade particular ou não, como matam os povos. É só observar a história. Então, quando Jesus nos traz que são felizes aqueles que são pobres pelo Espírito, é porque ele sabe aquele pobre pelo Espírito. Se ele se exaltar por orgulho, ele vai acabar sendo humilhado. Então, na caridade e na humildade estão todas as vantagens para a vida futura. Porque Jesus disse, deles é o reino dos céus, o reino do amor. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, vão nos perguntar quanto bem fizeste na terra. Não vão nos perguntar títulos, propriedades, riqueza, nada disso importa. E o amigo espiritual Leon Denis vai nos informar que entre todos os homens, o orgulhoso é o que menos se conhece, porque ele é presunçoso, nada pode arrancá-lo do erro, porque ele evita com todo cuidado tudo quanto serve para esclarecê-lo, ele odeia que o contradigam e somente gosta da companhia dos aduladores. Esse homem equivocado, ele pensa, todos devem dobrar-se aos seus caprichos. E ele é também extremamente melindrado. Quando ele não gosta de alguma coisa, ele se retira, ele se afasta. E nós vamos então ver exatamente que esse item, o melindre, devido ao orgulho e caprichos, é um grande complicador na vida de muitos médiuns. Porta de entrada para as obsessões a partir da auto-obsessão
nesse pensamento, nessa ideia fixa de superioridade. Porque ele tem essa crença cega na superioridade pessoal e na superioridade dos espíritos que a ele se ligam. Então nós estamos começando a compreender exatamente o que acontece quando nós não compreendemos ou quando nós não aprofundamos, não dissecamos o estudo doutrinário da veneranda doutrina espírita. Aquilo que Jesus certa vez disse: o cego dirigindo outros cegos cairão todos no mesmo fosso, no mesmo buraco, na mesma armadilha, no caso, os espíritos obsessores. A amiga espiritual Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, nos fala sobre a humildade e Jesus. E ela deixa escrito que o mestre sempre esteve no meio do povo, falou a linguagem do povo, viveu a vida do seu povo, porque ele era mestre, era guia, era senhor, sábio e envolvia a todos em ondas de ternura. Porque a grande massa dos sofredores da terra foi o seu amor. Ele sustentou, curou enfermos, mitigou a sede, venceu a fome, perdia-se na multidão, embora o halo de transcendente superioridade o destacasse. Então nós nunca nos esqueceremos de Jesus. E, seguindo o seu exemplo, evitemos, quanto possível, a busca do destaque, do coroamento, do reconhecimento, do aplauso vazio e da consideração transitória. E essa amiga espiritual nos dá um exemplo. Jesus e Pilatos. E vai nos deixar registrado: Pilatos representava naquela ocasião o orgulho do poder temporal, preocupado por perder a governança. Era um tirano do povo, mas era o dominador de um dia no mundo, porque ele ficou só no exílio após ter uma desonra política, vindo depois a suicidar-se. Pilatos. Ela também nos mostra Jesus, humilde, compassivo, submisso, um triunfador sobre si mesmo, não disputando nada porque já possuía o mais importante tesouro, a paz interior. Apresentava-se frágil, mas era forte e imbatível. Diante de Pilatos ele estava amarrado e ao mesmo tempo livre. Ali ele fora coroado de espinhos, mas tinha um aspecto nobre. Estava muito distante das mentiras da terra. Então o cetro e a coroa do reino de onde ele veio é o amor. Nesse reino não há lugar para extravagantes condutas e descabidas exigências. Porque ele nos mostrou a humildade é a chave da nossa libertação espiritual. É o melhor agente da nossa reforma íntima. É o cartão de ingresso no reino do amor.
e sem a humildade nenhuma virtude se mantém. Então nós temos um dever moral, cumprir bem os nossos deveres no lugar de trabalho onde nós fomos situados a nosso pedido. Então o Espírito Agostinho, Santo Agostinho da Igreja, no Livro dos Espíritos, lá na questão 919, fala do conhecimento de si mesmo. Nós devemos nos conhecer em profundidade, com sinceridade. É o autoconhecimento, ver o nosso grau de desprendimento, a bondade, a tolerância, o amor fraterno com todos, sendo sincero no falar, francos no agir, sem nunca ostentar. Essa é a instrução que fica para nós esse mês. Agradecemos a oportunidade. Até breve.